Olá, pessoal do Resumo Popcorn. Hoje a gente vai falar de um filme que não chega gritando para chamar a atenção, mas entra em cena como uma maré silenciosa e quando você percebe já tomou tudo por dentro. Hamnet, lançado em 2025 e dirigido por Chloe Zhao, é daqueles dramas históricos que usam a delicadeza como arma e a dor como linguagem. Inspirado no romance de Maggie O'Farrell, o filme acompanha Agnes e William Shakespeare diante da perda do filho Hamnet e constrói a partir disso uma experiência profundamente emocional sobre amor, ausência, memória e transformação. Jessie Buckley e Paul Mescal conduzem essa travessia com interpretações intensas, contidas e devastadoras. E antes de mergulhar nessa análise, já se inscreve no canal Resumo Popcorn, ativa o sino e deixa o like, porque aqui a gente fala de cinema com emoção, com profundidade e com aquele olhar que vai além da superfície da história. O que Hamnet faz de mais interessante não é apenas contar uma tragédia familiar ambientada no passado. O filme cria a sensação de que o tempo inteiro estamos observando uma ferida aberta, tentando aprender a respirar. Chloe Zhao dirige com uma sensibilidade muito particular, quase etérea, mas sem nunca perder o peso da matéria humana. Não é um filme sobre fatos históricos em sentido rígido, é um filme sobre a intimidade do luto, sobre como uma casa muda depois da ausência de alguém, sobre como a natureza, os objetos e os silêncios parecem absorver o sofrimento dos vivos. A grande força da narrativa está em deslocar o foco do mito Shakespeare para a experiência emocional da família, especialmente de Agnes. Jessie Buckley entrega uma performance que parece nascer de dentro da terra, como se sua personagem estivesse conectada ao mundo natural, ao instinto, ao invisível. Ela não interpreta a dor de maneira espalhafatosa, ela habita essa dor. Cada olhar dela parece conter uma pergunta sem resposta. Cada gesto carrega uma tentativa de manter o mundo de pé quando tudo já desabou por dentro. Já Paul Mescal trabalha numa chave complementar, mais retraída, mais sufocada, como alguém que sente demais e verbaliza de menos. Juntos, os dois criam uma dinâmica poderosa entre presença e distância, carinho e desencontro, amor e impotência. Visualmente, Hamnet é um filme que aposta na contemplação. A câmera parece observar os personagens como quem respeita o sagrado do sofrimento. A luz, os campos, os interiores, os tecidos, a umidade do ambiente, tudo contribui para uma atmosfera que não busca apenas reconstruir época, mas traduzir estado de espírito. É como se o filme dissesse que a beleza não está ali para enfeitar a tragédia, mas para mostrar que até a dor mais brutal existe dentro de um mundo que continua vivo, respirando, indiferente e ao mesmo tempo cúmplice. Na análise geral, Hamnet se destaca porque não tenta manipular o espectador com excessos. Ele confia no silêncio, na pausa e na densidade emocional da perda. É um cinema que pede entrega, paciência e escuta. Em troca, oferece uma experiência madura, sensível e profundamente tocante. Não é um filme para quem busca pressa, é para quem aceita sentir o peso de uma ausência e enxergar como a arte, às vezes, nasce exatamente do lugar onde a vida foi quebrada. Atenção! A partir de agora, spoiler. Se no primeiro olhar Hamnet parece um drama de época sobre uma perda familiar, no review com spoilers ele se revela algo ainda mais doloroso e bonito. Um filme sobre a maneira como o luto se infiltra em tudo, reorganiza afetos e transforma para sempre a identidade de quem sobrevive. A morte do menino não é tratada como simples ponto de virada de roteiro, ela é o centro gravitacional da obra. Depois dela, cada espaço da casa muda de sentido, cada relação sofre deslocamento. E o filme passa a acompanhar não apenas a dor de perder um filho, mas a erosão silenciosa da linguagem, da rotina e da intimidade entre aqueles que ficam. A própria premissa do longa associa essa perda à futura criação de Hamlet, tratando o sofrimento como matéria que será transfigurada em arte. O que mais impressiona é como o filme constrói o impacto da tragédia sem recorrer a mecanismos fáceis. A doença chega com aquele horror que o cinema mais poderoso sabe encenar, não pelo espetáculo, mas pela impotência. Há uma sensação brutal de inevitabilidade.
E quando Hamlet morre, o longa não corre para grandes discursos. Ele permanece no vazio que vem depois. Essa escolha é talvez o maior acerto do filme, porque o verdadeiro tema não é a morte em si, mas o eco dela. O quarto já não é o mesmo, o casamento já não é o mesmo, o corpo da mãe já não é o mesmo. O pai, consumido pelo trabalho e pela distância, passa a existir quase como uma figura partida entre o dever, a criação e a culpa. Agnes é quem concentra a dimensão mais devastadora do longa. O review precisa reconhecer isso com toda clareza. Hamlet funciona porque ela funciona. O filme faz dela o coração emocional da narrativa, e Jessie Buckley sustenta essa escolha com uma presença quase hipnótica. Quando a personagem tenta continuar vivendo, o que vemos não é superação no sentido fácil, mas adaptação à falta. Ela não vence a dor, ela aprende a caminhar ao lado dela, e isso torna tudo mais verdadeiro. Paul Mescal, por sua vez, ajuda a construir um William Shakespeare menos monumental e mais humano, quase irreconhecível diante do peso do próprio fracasso íntimo. O longa sugere algo muito forte. O homem que talvez seja capaz de transformar a dor em obra-prima continua sendo incapaz de impedir o colapso da sua própria casa. Essa contradição dá ao filme uma espessura rara. E quando a narrativa aproxima a memória de Hamlet do nascimento simbólico de Hamlet, Hamlet deixa de ser só um drama familiar e se torna uma reflexão sobre permanência, sobre o que a arte faz com aquilo que a vida destrói, sobre como um nome pode sobreviver transformado, sobre como a criação pode ser ao mesmo tempo homenagem, culpa, consolo e fantasma. No fim, Hamlet é um filme triste, sim, mas de uma tristeza nobre, profunda, sem cinismo. Um filme que entende que o luto não é apenas perder alguém, é aprender a existir num mundo que continua depois do irreparável. E, para fechar, se você curte análises e reviews que vão além do óbvio, se inscreve agora no Resumo Popcorn, deixa seu comentário contando se Hamlet também te acertou em cheio e clica no vídeo da tela final para continuar essa jornada pelo cinema com a gente. Tchau!